Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Trilha do Lirismo. Aqui é onde eu te ensino o passo a passo que você precisa para encontrar o trabalho que você ama e viver 100% dele. Eu sou a Kel Candela e o tema de hoje vai ser como a minha carreira vai sobreviver depois do coronavírus. Vem comigo! Como é que eu vou sair dessa crise com a minha carreira muito mais fortalecida? É simples, você precisa entender que em toda crise tem oportunidades. Você tem que estar atento e olhando para quais oportunidades essa situação está trazendo para você. Por exemplo, você tem que olhar com um olhar de eu sempre quis fazer o home office. Como é que eu consigo fazer um ótimo trabalho agora no home office para que a empresa consiga me manter nesse formato depois que voltarem as coisas? Ou, por exemplo, quais oportunidades de negócio vão surgir se eu começar a empreender agora, na hora que o mercado voltar a reaquecer, eu vou estar com tudo. São olhares para soluções que a gente precisa desenvolver. Pensa o seguinte, criatividade é a arte de solucionar problemas. Você está com um problema na carreira durante a crise, é um problema que precisa ser solucionado. Como que você vai trazer soluções inovadoras e criativas para você não sair na pior nesses tempos? Então agora eu vou falar para vocês os pilares que, na minha opinião e na opinião das pessoas que já passaram pelo curso Um Trabalho para Amar, fez toda a diferença. A primeira coisa é tenha um norte. Um propósito de vida muito bem definido te faz passar por qualquer adversidade, seja ela viral ou não, ou só o seu chefe mesmo. Mas você precisa ter muito claro qual é a bandeira que você vai levantar, qual é o norte que você vai escolher traçar. Então, qual é o seu propósito de vida? Isso vai fazer com que você, independente da situação, você sempre queira olhar com o olhar da solução de problemas e não do olhar pessimista de meu Deus, agora minha carreira está ferrada. Então, tem o seu propósito definido. O segundo pilar que eu acho que é muito importante para você definir é qual é o planejamento exato para você sair da situação que você está agora para uma situação mais favorável no futuro. Tenha um planejamento estratégico com dados, fatos e evidências. Coisas que você pode olhar, uns KPIs de indicadores, os seus indicadores, os seus KPIs, para você olhar e saber se você está indo para o caminho correto. O terceiro pilar é o planejamento emocional. O planejamento emocional ele é extremamente importante. A gente já falou dele aqui em outro vídeo no Instituto Lira e ele vem para poder te dar um embasamento para você não ficar na pior, não gastar energia nem tempo sofrendo com coisas que não tem solução com sofrimento. Tem solução sim, com prática, com ação, com estratégia. Então, como que você vai fazer para você se manter motivado? E aí você tem que saber algumas técnicas de planejamento emocional. Outro pilar que é essencial nesse momento de crise é fortaleça o seu networking. Por que isso é importante? Pessoas crescem com pessoas. Hoje, por exemplo, eu estava na hora do almoço e entrei numa live com uma colega de uma mentoria. E a gente ficou trocando figurinhas do que uma e a outra a gente está fazendo no mercado atual. Ela também trabalha com infoprodutos, eu também. Ela trabalha com finanças, eu trabalho com carreiras. São áreas diferentes. Mas na nossa troca de figurinha, a gente encontrou ações que ela está fazendo que eu posso me favorecer e ações que eu estou fazendo que ela pode começar a fazer também. Então, você ter pessoas por perto que tem mentalidade fortalecida, mentalidade de crescimento, que tem conhecimento para poder te ajudar a dar aquele upgrade na carreira que você está buscando, é muito importante. Então, fortaleça a sua rede de conhecimentos e de contatos. E por último, domine a sua tecnologia. Por que dominar a tecnologia? Todo mundo está conectado. Essa crise veio para mostrar para a gente mais do que nunca a importância da internet. Se
se você sabe como utilizar a internet, você vai saber como se destacar no mercado atual. Seja através de um artigo no LinkedIn, um vídeo no YouTube ou um post super interessante no Instagram, por exemplo. Então, domine a tecnologia a seu favor. Qual que é a melhor forma de você superar as adversidades no momento de crise? Bom, você pode estar se perguntando agora, mas isso aí que a Kel tá falando serve pra mim? Eu já perdi meu emprego, a minha empresa mandou uma galera em massa, ou os meus clientes já começaram a cancelar e eu tô em pânico. É muito fácil falar do que eu deveria ter feito antes. Então vamos ser muito práticos. Tem uma frase em inglês que eu gosto bastante que fala: When a wave comes, go deep. O que significa isso? Primeiro eu vou falar num sentido literal. Quando vem uma onda, você tem que ir fundo, você tem que mergulhar. E isso eu aprendi a duras penas quando eu ia pra praia. Quando vem uma onda, se você fica ali por cima pra ver o tamanho da onda, a chance é que você vai se afogar. Então, olha pra você mesmo. Tira esse momento de, ai meu Deus, eu já perdi meu emprego, ai meu Deus, meus clientes cancelaram comigo, pra ir mais fundo, olhar pra você. Quais são as coisas que você sempre quis fazer, que você nunca fez por, mas esse emprego me dá estabilidade. Eu não faço porque os meus clientes dependem de mim. E agora você está tendo a oportunidade de você olhar para essa situação e pensar: o que eu realmente quero? Como que eu consigo arquitetar as minhas coisas para eu sobreviver a essa crise e sair dela muito melhor do que quando eu entrei? Aqui em casa, por exemplo, a gente olha muito pra... Será que é em São Paulo que eu quero morar? A gente mora em São Paulo hoje em dia. E será que é em São Paulo que eu quero morar mesmo? E a resposta sempre foi muito clara: não. E por que a gente até hoje nunca tinha mudado de São Paulo? A gente nunca tinha mudado de São Paulo porque aqui é onde as coisas acontecem. Mas vamos ser sinceros, essa oportunidade que teve de, meu Deus, coronavírus, estamos todos de home office, isso tudo mostrou pra gente que é importante sim a gente olhar pra gente, é importante a gente entender o que realmente é importante nesse cenário. Esse momento faz com que a gente entenda o estilo de vida que a gente realmente gostaria de ter. Eu e o Fernando, meu marido, o Fer, que eu sempre falo dele aqui, ele, por exemplo, sempre quis um trabalho que tivesse mais significado e qualidade de vida. Eu sempre quis um trabalho no qual eu não precisasse morar em São Paulo e que eu tivesse mais ele presente na nossa família. Será que esse não é o momento da gente conseguir olhar mais fundo na hora que tá vindo essa onda, pra gente fazer as mudanças necessárias na nossa vida, para realmente encaixar algumas peças e ele conseguir o que ele quer e eu também conseguir o que eu quero? Então, nesse momento, se você tá vindo uma onda gigante na sua direção, você tá vendo vindo uma onda gigante na sua direção, o que você pode fazer para ir fundo e olhar realmente para o que você quer? Ok, agora você me fala que, eu já entendi, eu preciso olhar com um olhar mais empreendedor para as minhas coisas. Eu talvez vou começar o meu negócio agora que eu tô sem emprego, por exemplo. Então, o que você precisa ter para começar a empreender? É simples. Pega um papel e uma caneta. Eu vou explicar passo a passo do que você precisa para começar, tá? A primeira coisa é: tenha uma bandeira. O que é uma bandeira? É que causa que a sua empresa, a empresa que você vai começar, ela defende. A minha empresa defende que você consegue ser dono da tua vida e você consegue se fazer feliz se você estourar a bolha da sociedade e olhar com um olhar mais verdadeiro para a sua vida. Que trabalho você ama? Você pode viver dele. Essa é a bandeira que eu levanto, que o Instituto Lyra acredita. Qual é a bandeira que você levanta? O que você vai defender com os seus produtos, com a sua marca, com a sua comunicação? Tudo isso precisa ter uma história ali para contar, precisa ter um storytelling por trás. E a sua bandeira, a definição da sua bandeira, que vai definir qual é a história
que todas as coisas vão contar? Quais são as peças que vão encaixar dentro de produto, comunicação, cliente, etc, etc. A segunda coisa que você precisa ter muito clara é qual é o público que você quer atingir. Quais são as pessoas que você pretende ajudar? Você ter aquele sentimento de colaboratividade, de senso de comunidade, faz com que você se engaje muito mais e faz com que você entenda o que seu público quer, facilitando assim a oferta de um produto ou de um serviço. Qual é o público que você se conecta? Qual seria o público que mais se conecta com você? Eu, por exemplo, me conecto com profissionais, geralmente de 25 a 44 anos. Você pode se conectar com idosos, pode se conectar com profissionais da saúde. Qual é a comunidade que você gostaria de atender? O terceiro pilar para você começar a empreender é ter um produto para vender. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista e você precisa pagar boletos. A melhor forma de você pagar boletos é oferecendo algum serviço para esse público que você se conecta. Então você já sabe qual é a bandeira que você acredita. Você tem um público que você se conecta mais fácil. O que esse público precisa de produto e serviço que você tem a competência necessária para poder oferecer para essas pessoas. Você pode pegar um produto que já é pronto, por exemplo, uma cadeira, e oferecer para esse público. Ou você pode criar o teu próprio produto. Então, eu vou dar consultoria de organização para médicos de clínicas, por exemplo. Então, é uma coisa muito específica. A sua bandeira é de que a área da saúde vai ser muito mais organizada e desse jeito ela vai conseguir atender muito mais gente com um preço mais acessível. Uma bandeira: público, profissionais da saúde. Produto, consultoria de organização para clínicas. Entende mais ou menos como as peças vão se encaixando em cima da bandeira que você escolhe atingir? Vamos agora para o próximo pilar, que é estratégia. Então, você tem ali bandeira, produto, público, mas você precisa de uma estratégia de venda. Aquela pessoa que chega em você só para virar e falar assim: olha, compra de mim, olha, eu tô vendendo um negócio. É aquela pessoa chata. A gente não quer comprar coisas. A gente quer transformação, a gente quer conexão. Você não compra uma casa porque você precisa de um teto para morar. Se fosse assim, você não precisava casas. Você escolhe a casa para chamar de lar. Você não compra roupa porque eu só preciso de roupa para me vestir, para tampar as minhas partes íntimas. Não, você compra roupa porque você gosta de se sentir bem. Você compra roupa para poder se apresentar melhor às pessoas que trabalham com você, ou as pessoas que moram com você, ou uma festa. Então entenda exatamente como você vai ter estratégia para oferecer esse produto para as pessoas. Vai ser através de marketing digital, marketing direto, marketing de conteúdo, vai ser porta a porta, não agora com o coronavírus, só depois, por favor, mas vai ser um porta a porta, vai ser mídias offline, vai ser com que estratégia? Você precisa saber algumas técnicas de gestão para criar um MVP do seu produto e testar qual é a melhor estratégia de venda para depois você vir com tudo e arrebentar no mercado. Depois, o outro pilar que a gente tem para você começar a empreender é o planejamento. Qual que é a diferença da estratégia para o planejamento? Vou me dar como exemplo. Eu decido que eu vou vender curso online. E aí eu entendo que nessa mudança, nessa estratégia de vender curso online, tem alguns passos que eu preciso cumprir. Gerar conteúdo, criação de página, eu preciso gravar o curso, aprender a editar. Tudo isso faz parte da minha estratégia. Como que eu vou captar esses públicos, essas pessoas interessadas para dar o meu melhor e oferecer o meu produto, o meu serviço. Qual que é o meu planejamento? O planejamento é o que eu preciso fazer todos os dias para que a minha estratégia seja executada. Se eu não tenho um planejamento correto, a minha estratégia não vai funcionar. Eu preciso ter um planejamento do que eu vou fazer hoje, do que eu vou fazer amanhã,
quais serão os passos que eu vou dar dia a dia em direção dos resultados que eu estou buscando. Outro ponto importante é você precisa encontrar parceiros. Ninguém vai muito longe sozinho. Você pode até ir rápido no começo, mas nem no começo eu falaria para você que é uma boa você ir sozinho. Por quê? Porque quando você soma conhecimentos, você consegue agregar na sua estratégia, você consegue fortalecer o seu planejamento. Eu tenho hoje em dia dentro do Instituto Lyra parceiros. Eu tenho alguém que me ajuda com os meus vídeos, eu tenho uma pessoa que me ajuda com tráfego, eu tenho parceiros que me ajudam até em conteúdo. Por exemplo, um especialista em vendas, um outro especialista em gestão, um especialista em finanças. Pessoas que conseguem somar para o meu produto, somar para a minha empresa e fortalecem muito mais o meu planejamento estratégico. E por último, mas é extremamente necessário, você precisa ter personalidade na sua empresa. Vamos pensar no seguinte, Coca-Cola e Pepsi. Se você fosse transformar em pessoas, qual seria a personalidade da pessoa Coca-Cola? Qual seria a personalidade da empresa Pepsi, da pessoa Pepsi? Então você tem que olhar e entender, extrair dessas marcas quais são as personalidades que elas têm. E você tem que olhar, porque gente oferecendo consultoria de finanças vai ter várias pessoas. Como que você vai se conectar? Por que você vai ser a pessoa que vai conseguir se conectar com aquele público que você lá atrás definiu? Você precisa entender qual é a sua personalidade que você vai imprimir nessa sua empresa. A minha personalidade dentro do Instituto Lyra é uma personalidade mais despojada, mais people, cara a cara. Eu entro em live com as pessoas, eu respondo pessoalmente todas as mensagens. Eu tô aqui, eu erro. O Samuel, quando vai editar os meus vídeos, ele sempre debocha da minha cara. Essa é a Kel, essa é a personalidade da Kel. Isso não diminui o meu conhecimento. Isso faz com que eu me conecte com pessoas que tenham uma personalidade próxima da minha. Podem existir diversas pessoas falando do mesmo produto e do mesmo serviço que eu. A diferença é, ninguém é a Kel. Então, quando você vai começar uma empresa, você precisa imprimir uma personalidade no que você vai oferecer. Humanifica essa empresa. Qual é a sua personalidade? Qual é a personalidade que você quer para a sua empresa e para o seu negócio? Mas, ok, está começando o seu novo negócio. Você está agora no meio do olho do furacão. Como que você vai fazer para potencializar e mesmo assim, mesmo com crise, mesmo com coronavírus, você ter resultados? Tem uma frase que fala assim, if you are in trouble, double. Se você está em problemas, então dobra os seus esforços. Dobra a quantidade de entrega que você está tendo. Dobra qual é o benefício que o teu cliente vai ter com o seu produto, com o seu serviço. Transforme os seus clientes em fãs. Faça mais do que as pessoas esperam. Então, Kel, como que você está fazendo isso de uma forma prática para eu poder ver se eu entendi isso direito? Por exemplo, antes eu fazia uma live no Instagram. Eu postava um vídeo nas redes sociais por semana. O que eu estou fazendo agora? Faço live todos os dias, porque isso me conecta muito mais com a minha audiência. Antes, o meu produto tinha um valor X com uma entregabilidade 2X. Hoje em dia, o meu produto continua valendo X com uma entregabilidade de 4X. Eu aumento a quantidade de benefícios para os meus clientes entenderem que aquilo ali é essencial, que aquilo ali é muito importante. Então, o que você pode fazer para aumentar a sua entregabilidade, aumentar a sua entrega? Se você está dentro do CLT e não tem a intenção de, eu não estou pensando em empreender agora, o que eu faço? Você está empreendendo. Você dentro do negócio de outras pessoas, você também empreende. Se você tem medo de perder o teu emprego, ou se você já perdeu e quer começar a buscar um novo emprego, se você está em problemas, dobre os seus esforços. Começa a criar
conteúdo no LinkedIn para atrair novas empresas? Por que você também não entrega muito mais para a empresa que você ainda está dentro dela? Se pedem para você no home office fazer X, faça 2X. Entrega muito mais do que as pessoas estão esperando e isso vai com certeza transformar pessoas que você conhece, empresas que você conhece, em fãs do seu trabalho. Um jeito muito legal de quando você começa a aplicar tudo isso e mesmo assim porque no começo a gente não vê tanto resultado na empresa. Você começou um negócio novo, você não vai ver resultado em um mês. Então, o que você vai fazer para se manter motivado? Para você, mesmo assim, conseguir alcançar esses resultados que você tem vontade. Existe um negócio que o Michael Jordan ele fazia muito. Existem vários vídeos no YouTube falando e mostrando ele fazendo isso, que chama Trash Talking. O que é Trash Talking, essa conversa de lixo? Ele provocava as pessoas no campo, enquanto ele estava lá jogando basquete com o pessoal, ele provocava ao máximo o adversário para fazer com que o adversário perdesse a linha e o adversário devolvesse a mesma raiva para ele. Devolvesse a cobrança, o xingamento. Aquilo ali energizava ele usava a força da ira para ele jogar melhor, mais focado, para ele atingir os resultados, para poder calar a boca da competição dele, da competitividade, dos adversários. Então ele fazia de propósito e ele falava, isso daqui é um jogo psicológico. Vence quem aguenta mais. E eu sei jogar esse jogo. Então ele provocava o pessoal perdia a linha, ele era provocado, ele sabia não ser atingido de forma negativa por aquilo ali e ele sabia o propósito daquilo ali. Ele procurava por isso para ele poder fazer mais e fazer melhor. Tem gente que chama isso de vou queimar as minhas pontes, ou vai, ou dá certo ou dá certo. Tem um seriado no Netflix que fala sobre vários testes que foram feitos em vários humanos. Eu vou deixar o nome aqui, mas é 100 Humans. Eles fazem testes com as pessoas e foi comprovado lá no teste que a pessoa que atingia mais resultado era a pessoa que fugia da dor e não a pessoa que ia atrás de um benefício. Então, se você começa a empreender, se você vai atrás de uma promoção, de um upgrade na sua carreira, você já empreende, está querendo mais resultado, o que acontece? Quando a gente está por nossa conta, a nossa carreira está na nossa mão, a gente tende a ficar mais relaxado, mais de boa. Só que isso, a gente vai atrás dos clientes e dos benefícios pelo prazer de construir a vida dos nossos sonhos. Só que isso não é o jogo do resultado. O jogo do resultado é a gente fugir da dor e correr atrás do que a gente realmente quer. Então pensa e faz uma lista. Quais são as coisas que vão ser muito ruins para você se por acaso a sua ideia empreendedora não der certo? Faz uma lista e deixa ela do lado. Eu vi, do lado do seu computador, eu vi uma frase esses dias do pessoal falando assim, como é que vocês estão fazendo para se manter motivado no home office? E aí um dos caras respondeu assim, eu coloco os boletos que eu tenho para pagar na mesa do escritório. E é mais ou menos isso que você precisa fazer. Entender que você não está fazendo isso por diversão. Você vive do trabalho que você ama, mas o trabalho que você ama por si só não paga boleto. O que paga boleto é resultado. O que você vai fazer para se motivar, para correr atrás do resultado? Usa a técnica ou dos boletos para pagar, da listinha de coisas que você não quer que aconteçam, por isso você precisa ter resultado, ou simplesmente usa a técnica do Michael Jordan. Combina com umas pessoas, fala com algumas pessoas que te conhecem e fala para elas, por favor, me lista todos os motivos pelos quais você acredita que eu não vou ter sucesso empreendendo. E usa isso como combustível para você realmente mostrar para todo mundo que eles estavam errados. Né? Você consegue jogar esse jogo, como o Michael Jordan falou, ser o dono do jogo, ser o rei do jogo. Você vai olhar para aquilo ali como a lista de eu fiz de propósito para eu ouvir essas coisas absurdas, para eu poder comprovar para todo mundo que eles estavam errados.
Então agora deixa eu focar e deixa eu dar o meu melhor. Eu vou deixar aqui no link do vídeo um videozinho do Michael Jordan que ele fez essa técnica e logo depois que ele provocou o cara e o cara quase bateu nele, ele deu uma risadinha assim e ele acertou uma cesta de olhos fechados. Existe a técnica de você usar a raiva, a ira, de falta de credibilidade no seu trabalho para poder provar para as pessoas que elas estavam erradas, você jogar o jogo do resultado. Mas também existe uma outra forma da gente potencializar os nossos resultados, que é simplesmente você se unir com pessoas que são mais sábias e mais positivas que você. Como assim? Olha, a gente está vivendo num momento crítico. Eu tenho as minhas competências, eu tenho as minhas habilidades. A Kel sabe de tudo? Nem ferrando, a Kel não sabe de tudo. O Fer, ele sabe de tudo? Não, ele não sabe de tudo, mas ele sabe coisas que a Kel não sabe. O Samuel, que faz os vídeos, você que está aí do outro lado assistindo, você tem competências que eu nem sonho em ter. Então, como que a gente consegue se unir para criar algo grande, incrível, que fortaleça todo mundo? Esse é o primeiro ponto. Então, se una com pessoas que não têm o que você tem e vice-versa, que têm o que você não tem. E que podem ser casados pensando na sua bandeira, pensando no seu propósito. Essas pessoas têm que compartilhar dessa visão com você. Outro ponto importante é que essas pessoas sejam positivas. Elas tenham uma visão de futuro positiva. Existe um teste que fala sobre a inteligência QP. Eu vou deixar o link para você ver qual é a sua inteligência QP aqui no link da descrição também. Mas existe um teste que fala qual é o percentual de positividade que você tem dentro de um dia normal. E para que é importante a gente saber disso? Se você passa do tempo, 100% do tempo que você passa acordado, mais de 75% do tempo você passa com uma visão otimista e positiva da vida, você tende a gerar muito mais resultado. O seu cérebro, quando você está sendo positivo, ele aciona a sua rede neural central e algumas outras áreas do cérebro que te faz ser muito mais criativo e aciona as áreas de conhecimento que você tem. Então, se você está passando por um problema agora, por conta do coronavírus ou por conta de qualquer outra crise que esteja acontecendo na sua carreira nesse momento, você entender que se você passar a maior parte do tempo com foco em solução de problemas, isso vai fazer com que você consiga gerar muito mais resultado para a sua vida. Seu cérebro colabora, seus resultados colaboram, a sua motivação colabora e se unir de pessoas que são positivas faz com que você compartilhe desses sentimentos, que você compartilhe esses momentos na sua carreira, na sua jornada profissional. Então, quando outra pessoa, ela tá desmotivada, ela tá chateada, ela tá angustiada, ela tá sendo pessimista, isso aciona o seu lado angustiado, pessimista, etc, etc. Se a outra pessoa está sendo otimista, positiva, isso aciona o teu lado otimista, positivo, etc, etc. A questão é, você tem que se unir com pessoas muito fortes, positivas, para que isso se culmine, para no momento que você esteja um pouco em baixa na sua profissão, você consiga olhar para os problemas com outra perspectiva e sair desse momento pessimista muito mais rápido. Isso faz com que as duas pessoas cresçam em conjunto. E isso vai fazer toda a diferença para você sair de qualquer crise, não só dessa crise. Essa foi a trilha do lirismo. Aqui é onde eu compartilho com você o passo a passo para você encontrar o trabalho que você ama e você viver 100% dele com crise ou sem crise. Se você curtiu esse conteúdo, entra lá no nosso canal do Telegram. Eu compartilho todo dia algum conteúdo exclusivo para te ajudar a sair de uma carreira frustrada e viver do que você realmente ama. Então vem pro lirismo!